Mateus capítulo 5, a partir do verso 7. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Vamos fechar os olhos, vamos orar mais uma vez. Querido Deus, Santíssimo Deus, misericordioso Deus, vamos a Ti em oração nesse momento, Senhor, com o coração contrito, quebrantado, conscientes da nossa pequenez, da nossa insignificância, diante de tamanha glória, majestade e poder. Deus, há uma urgente necessidade essa noite de aprendermos a Sua santíssima palavra. Quem melhor para nos nortear nela, senão Teu Espírito? Quem melhor para nos apresentar a interpretação correta do que o Seu Espírito? Ser o nosso exegeta essa noite, o nosso hermeneuta, o nosso apologeta, o nosso teólogo. Ser aquele que traz clareza, limpidez nos textos escritos, Senhor, para que o Seu nome seja glorificado, para que a igreja cresça em graça, em conhecimento, que seja conformada à imagem do Seu Filho, para que sejamos um povo robusto, distinto, zeloso de boas obras, santo. Ah, Deus, e que através do nosso testemunho, pecadores se convertam. Faz Teu reino avançar essa noite. Receba a glória para Si e nos conforma à imagem do Seu Filho. Em nome de Jesus. Amém e amém. Esse é o papel das bem-aventuranças. É demonstrar, traçar o perfil, a característica, o padrão do verdadeiro cristão, do verdadeiro salvo. E essas características devem nos acompanhar, deve acompanhar você. Você não pode simplesmente estar sentado aí à busca de uma bênção, de uma resposta de cura, ou de algum milagre, ou de alguma benevolência que Deus pode fazer. Você deve estar aí preocupado se você está se encaixando na exposição desse sermão, se você está se encaixando, se está se familiarizando com essas bem-aventuranças. Se não, tem algo mais grave com você do que a cura desse caroço, a reconciliação desse casamento e a dívida que precisa ser paga. Tem algo pior acontecendo, né? É a sua eternidade. Então, sempre que traçarmos isso, faça um paralelo, faça um autoexame. Então, as bem-aventuranças devem nos acompanhar, devemos nos esforçar para cumpri-las, não o que façamos para que sejamos salvos, absolutamente, mas porque já somos salvos, devemos nos esforçar em acentuá-las, praticá-las, fazê-las evidente em nosso viver diário. Porque fazendo isso, se esforçando para cumpri-las, para vivê-las, assim mostraremos ao mundo que somos um povo distinto, né? Dr. Lloyd Jones diz que a maior ferramenta de evangelismo é o testemunho. E as bem-aventuranças, elas dão à igreja uma distinção, é algo extraordinário, é algo que não se vê, não se encontra em lugar nenhum, um povo que tem essas qualidades, e elas nos tornam distintos, e essa distinção nos faz dar um poderoso testemunho. Uma igreja distinta aponta para um Deus distinto. Uma igreja santa aponta para um Deus santo. Uma igreja mansa, misericordiosa, justa, aponta para um Deus justo. Deus recebe glória com o nosso testemunho. Pecadores se rendem ao nosso testemunho. Nós brilhamos como luz e nós influenciamos como sal. Por isso, esforce-se para cumprir, viver as bem-aventuranças. Esforce-se, trabalhe, dê um bom testemunho para que os homens vejam as suas boas obras
testemunho, e glorifiquem o Pai que está nos céus, e se convertam, e deem glória a Deus pelo seu testemunho. Eu costumo dizer que a joia da igreja é a sua santidade. Esse é o tesouro da igreja. A joia da igreja é a sua santidade. Santidade não se fala só de apartar da imoralidade, não fala de moralidade, não fala apenas de mortificação de desejos carnais. A santidade é a capacidade que o Espírito Santo nos concede de sermos a imagem de Jesus. Então Jesus não detinha pureza só na sua moralidade, mas a santidade de Jesus envolve amor incondicional, paciência, bondade, justiça, domínio próprio. E as bem-aventuranças também traçam o perfil de uma igreja santa, distinta, invulgar. Esse é seu tesouro, a sua joia não é o seu dom, não é o seu talento, não é a sua unção, não é os seus imóveis, não é nada que você possa fazer. O seu talento é o que você possa ser, é a sua santidade. Robert McCheyne diz: um homem santo é uma arma poderosa nas mãos de Deus. E essa santidade, ela é descrita como distinção, ser distinto. E as bem-aventuranças nos fazem distintos. Chegamos agora na quinta bem-aventurança. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Agora as bem-aventuranças, elas vão passar, vai haver uma mudança aqui, a partir da quinta bem-aventurança. As primeiras 4 bem-aventuranças trataram da nossa relação com Deus, elas trataram da nossa condição para com Deus, né? Aquele que é pobre de espírito, diante de Deus, ele se humilha, ele não tem direitos diante de Deus. Aquele que chora pelo seu pecado, por entristecer a Deus. O que tem fome e sede de Deus. As primeiras bem-aventuranças então tratam da nossa relação, da nossa posição, da nossa condição quanto a Deus, do nosso caráter quanto a Deus. Agora, a misericórdia, bem-aventurados misericordiosos, vai tratar da nossa relação quanto ao próximo, da nossa condição quanto ao próximo, da nossa postura, da nossa relação, do nosso conviver, do nosso viver diário quanto ao próximo, ou com o próximo. A bem-aventurança é aquele que ingressou no reino, ok? Aquele que ingressou no reino de Cristo. É aquele que passou por uma conversão, um novo nascimento. Essa bem-aventurança, ela vai tratar dos efeitos que o ingressar nesse reino causa no nosso relacionamento com o próximo. Os efeitos que a nossa conversão, o nosso novo nascimento causa no nosso relacionamento social, na nossa postura diante da sociedade. Isso é algo maravilhoso. Essa fé que é concentrada apenas no momento de culto, ela é absolutamente inválida. Essa fé que é condicionada apenas no momento de culto, ela é completamente irrelevante. A fé verdadeira, ou seja, a prática cristã, é aquela que afeta os nossos vínculos sociais. Ela afeta aonde quer que passemos, que andemos. E essa bem-aventurança vai tratar disso, os efeitos que a nossa conversão causa em nossos relacionamentos sociais. Mas primeiro vamos entender o que essa bem-aventurança está ensinando. Bem-aventurados misericordiosos. Sabemos que bem-aventurado quer dizer feliz, mais do que feliz, ditoso, pleno. Aquele está traçando o verdadeiro caminho para a felicidade. A pessoa que de fato é feliz, completa, sólida, forte, realizada.
é aquela que possui misericórdia, é a misericordiosa, o verdadeiro cidadão do céu. Mas o que quer dizer a palavra misericórdia? O que Jesus está querendo dizer com sermos misericordiosos? A palavra misericórdia vem do grego eleos, é um sentimento de compaixão despertado pela miséria ou necessidade do outro. Ter misericórdia ou ser misericordioso é um sentimento que é despertado em mim, um sentimento de compaixão causado pela necessidade, pela miséria do outro. Num termo mais profundo, é se colocar no lugar do outro, sentir suas dores. No latim significa ter compaixão do coração, que tem um significado mais profundo ainda, a capacidade de sentir aquilo que a outra pessoa sente, aproximar dos seus sentimentos, é isso. Se colocar no lugar do outro e sentir o que o outro sente, isso é misericórdia. Então é ter compaixão de uma pessoa que está passando uma necessidade ou que está no estado de miséria. E ter compaixão a tal ponto de se colocar no lugar dela. E ter compaixão de tal ponto de sentir o que ela sente, suas dores. E ao se colocar no lugar dela, e ao sentir o que ela sente, ter então compaixão dela. Isso é misericórdia. E Jesus disse que esse sentimento, esse atributo, deve acompanhar o verdadeiro salvo, o povo de Deus, a igreja de Deus. Se você se diz cristão, se você se diz convertido, se diz salvo, você necessita, não é uma opção, você necessita ser misericordioso, ter compaixão do próximo, se colocar no lugar do próximo, sentir as dores e o sofrimento, e poupá-los das suas dores e sofrimentos, e trabalhar, fazer de tudo para aliviar suas dores e os seus sofrimentos, seja quem for. Isso é a marca de um verdadeiro cristão, ele é misericordioso. Essa bem-aventurança, presta atenção, é uma das que mais distingue o ímpio, o povo de Deus, do ímpio. Esta bem-aventurança é uma das que mais nos distingue dos ímpios. É uma das que mais nos distingue do povo que não conhece a Deus. Esta bem-aventurança é uma da que mais traça, o que mais faz um abismo entre nós e o do povo, do mundo. Por quê? Presta atenção, porque o perfil do ímpio, do mundo, da sociedade, é uma sociedade cruel, é um povo mau, perverso, vingativo, é um povo sem misericórdia, é um povo frio e calculista. Não há no meio da sociedade, meu irmão, na maioria dos casos, não se há expressões de misericórdia, de compaixão alheia, de piedade. John Stott disse assim, que o ímpio prefere ser omisso e indiferente quanto ao sofrimento e à miséria alheia, e que prefere mais a vingança do que o perdão. Essa é a marca do ímpio. Ele é intolerante, violento. Você vive num mundo violento, intolerante, egoísta. Não há perdão nem compaixão. Então é a marca do mundo, a marca da sociedade ímpia é crueldade, intolerância, sem misericórdia, frieza, indiferença e descaso. Por que se mata?
se rouba, se estupra, se extorque? Por que se corrompe? Por causa da falta de amor, a falta de compaixão e a falta da misericórdia. Se a misericórdia não é encontrada na sociedade, se a misericórdia não é encontrada nas religiões, se a misericórdia não é encontrada nas instituições filantrópicas, se a misericórdia não é inerente ao ímpio, não é inerente ao pecador, aonde a misericórdia deve ser encontrada? A misericórdia necessita ser encontrada na igreja. Nós temos que ser conhecidos como o povo da misericórdia, a entidade da misericórdia, a instituição da misericórdia, o organismo da misericórdia, da compaixão, da condolência. Porque esse querido, é um atributo inerente do cristão, ser misericordioso. Misericórdia fala do sentimento de compaixão que eu tenho pelo próximo. Primeiro, a misericórdia fala de sentimento e de atitude. Ela fala do sentimento que eu tenho de compaixão pelo próximo. Significa que o cristão não pode ser indiferente ao sofrimento alheio. Ele sente as dores do que sofre. Ele chora com o que chora. É um sentimento de compaixão que acompanha o cristão. O cristão, no seu viver diário, se ele se depara com sofrimento, ele sente a dor. É comum. Se você é insensível à dor e ao sofrimento alheio, se você não sente as dores do sofrimento do seu marido, as dores do sofrimento da sua esposa, as dores do sofrimento dos seus filhos, as dores, compaixão, choro pelo sofrimento dos que estão à sua volta, reavalie a sua conversão. Reavalie a sua conversão. É marca. A Bíblia diz que Jesus, quando ia realizar os seus sinais, ele via multidões ou pessoas individuais. A Bíblia sempre inicia-se com esse adjetivo. E Jesus, movido de íntima compaixão, Jesus sentia compaixão, sentia pesar pelo estado de sofrimento, de ruína daquela população. Você precisa ter isso. E a pergunta é: você se sensibiliza com o caos social? Quando você vê as notícias no telejornais da prostituição infantil, da pedofilia, quando você vê a miséria do Nordeste, a corrupção de Brasília, quando você vê o desemprego, as mortes infantis, o infanticídio, você se comove, você é tomado de uma profunda tristeza, você se condói pelo estado miserável dessas criaturas, quer financeiro, quer social, quer moral, quer familiar. Então a misericórdia é um sentimento de profunda compaixão pelo sofrimento do próximo. É impossível assistir um noticiário, ou mesmo ver um mendigo na rua, em estado caótico, e não sentir nada. A frieza com relação à necessidade alheia não pode ser marca. Se você vive no seu confortozinho, luxozinho, no seu egocentrozinho, sem se preocupar com o que está morrendo do seu lado, eu não sei se você tem características de Cristo. Eu não estou dizendo que você vai resolver o problema da humanidade, nem vai matar a fome da humanidade, nem vai abrir a sua casa e encher de mendigos. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo primeiro do sentimento. Se você tivesse condições do seu poder, você faria. Mas você se condói, se entristece. Esse sentimento domina você. Isso é misericórdia. Isso é característica dos misericordiosos. Um sentimento agudo de compaixão pela necessidade do próximo.
Segundo, não é só um sentimento, mas é um sentimento. Porque tem pessoas que têm sentimentos, que ficam quebrantadas, que choram pelo sofrimento, mas não fazem nada. Isso não é misericórdia, isso é sentimentalismo. Vê uma criança na rua, chora, mas não dá comida para ela. A misericórdia é o sentimento acompanhado de atitudes. Não adianta se condoer pela criança e deixar ela passar fome. Não adianta se condoer pelo seu marido e não perdoar ele. Não adianta ter compaixão da avó e visitá-la uma vez por semestre. Não adianta ter compaixão daquele primo cego, daquela mãe aleijada, daquele irmão com câncer, e você não traduzir esse sentimento em atitudes. A misericórdia que Jesus diz aqui é o sentimento de compaixão acompanhado pela prática. O que significa a prática? Ele trabalha, ele se esforça, ele faz de tudo para aliviar o sofrimento. Entendeu? Isso é ter misericórdia. A pessoa, ela não suporta ver a outra sofrer, e ela trabalha para aliviar o sofrimento dela. Se o problema é financeiro, ela tenta resolver financeiramente, para que ela não sofra. Se é uma enfermidade, se é dor, ela trabalha de uma maneira para ajudar a aliviar a dor. Se é solidão, se é o desprezo, se é qualquer coisa, isso é ter misericórdia. Eu me esforço para aliviar a dor alheia com sentimentos e atitudes. Querido, nós somos a geração mais omissa. O nosso cristianismo é de Facebook, WhatsApp. O nosso cristianismo, ele é interno, ele é indoor. É um cristianismo, nós temos misericórdia no máximo de nós mesmos. A nossa misericórdia tem que estender as fronteiras, estender as ruas. Ninguém, presta atenção, ninguém tem tão pouco que não possa dar, e ninguém tem muito que não possa receber. Sempre você vai poder receber, e sempre você vai poder dar. Talvez você não pode dar um carro para alguém, talvez você não pode pagar uma cirurgia num hospital particular para alguém, mas uma cesta básica você pode dar. Mas uma visita no hospital você pode dar, mas um abraço você pode dar, mas um chinelo de dedo você pode dar, mas um remédio na farmácia você pode dar. A misericórdia, ela é manifestada com atos, é agir, trabalhar, esforçar para tirar a dor e o sofrimento do próximo. É socorrer. Socorrer. Vem cá, quem que vocês acham que era o homem mais misericordioso da Bíblia? Fala um nome aí, da Bíblia, o mais misericordioso. Quem arrisca? Tem medo? Não lê Bíblia? Quem que ama? Tem um que é o mais misericordioso, não tem, ele está no primeiro, o segundo lugar está anos-luz dele. Quem que é o primeiro? Jesus. Cita uma passagem para mim aí, Jesus fazendo alguma coisa para ele. Um milagre para ele. Alguma coisa para ele. E nós temos que ser imitadores de quem? A gente ora 1 hora, 1h30. Dá 1h30, 1h28, a gente ora para a gente. 1 minuto ora para alguém, talvez para o marido, que a consciência pesou. A gente vai fazer as coisas, você entendeu? Jesus era um poço de misericórdia, e as misericórdias de Jesus eram tanto com sentimentos, como com atitude, grandes e pequenos, pobres e ricos, os de perto e os de longe, fáceis e difíceis, financeiros, sociais, físicos, sentimentais, familiares. Todas as classes de sofredores recebiam a mão indulgente, a mão providente, a mão amorosa, a mão misericordiosa de Jesus. E não era só prodígio, não, Jesus estalava os dedos, era o
tempo de Jesus, o sono de Jesus, a paciência de Jesus, o cansaço de Jesus, o amor de Jesus, a saliva de Jesus, a atenção de Jesus. A misericórdia de Jesus era manifestada substancialmente. Meu Deus dos céus, temos que ser o povo da misericórdia. Misericórdia tanto é um sentimento como atitude. Isso pode ser descrito até nessa historinha que eu vou contar. Os cavaleiros medievais. Você se lembra da era medieval? Os cavaleiros, eles, você deve lembrar naquela época das cruzadas, esses cavaleiros travavam aquelas batalhas sangrentas e não havia arma de fogo na época. E quando os exércitos se encontravam, havia uma mutilação terrível. Quando terminava a guerra, independente de quem fosse vitorioso, muitos não morriam na hora, estavam amputados, sangrando, estavam esquartejados vivos. E cada cavaleiro carregava um punhal na coxa, um punhal pequeno, agudo. E esse punhal tinha o nome de misericórdia. E muitas vezes aqueles cavaleiros, vendo o sofrimento dos retalhados e sanguentados, que eles já iriam morrer, mas teriam uma morte lenta e dolorosa, eles aplicavam o punhal no coração para matar o soldado. Ou seja, eles usavam de misericórdia, tanto se condoíam pelo sentimento de sofrimento, como com atitudes, matando, ou seja, aliviando da dor, com a morte dos cavaleiros. E assim tinha uma morte honrosa. Isso é misericórdia, ter compaixão, com atitudes. Agora vamos para a parte prática. Como a misericórdia é manifestada? Como você manifesta a misericórdia? Como é a misericórdia na vida de um cristão, na vida diária dele? Vamos aprender, e você vai fazendo uma leitura com a sua vida, se isso é comum. Se você não faz por ignorância, vai fazer pelo conhecimento, e o conhecimento vai libertar você da ignorância. Se você não faz porque não possui, não é oriundo a você, então você precisa tratar isso com Deus, arrependendo-se e pedindo um novo coração. Como a misericórdia é manifestada? Primeiro, atendendo às necessidades de outros cristãos. Eu manifesto a misericórdia, eu sou misericordioso quando eu atendo às necessidades de outros irmãos na fé. Primeiro, dos irmãos na fé, de outros cristãos. Aqui eu não estou listando o próximo, judeus e gentios, ímpios e justos. Eu estou listando só o povo de Deus, os irmãos, aqueles que professam fé em Cristo. Então, eu manifesto a misericórdia atendendo a necessidade de outros cristãos. Romanos 12:13 diz assim: comunicai com os santos nas suas necessidades. Paulo está mandando ali, está começando a terminar a carta de Romanos, e ele dá uma recomendação. Ele diz assim: olha, supre as necessidades dos santos. A palavra santos ali é os que foram santificados pela graça, são os cristãos, são irmãos. É dever de vocês que têm condições, ao verem um irmão na fé necessitado, suprir as necessidades dele. Ou seja, é impossível um cristão verdadeiro ver outro cristão necessitado e não ajudá-lo. Suprir a necessidade dos santos. Uma das marcas do misericordioso é que ele não pode ver outro irmão na fé sofrendo. Ele vai se comover, vai se mobilizar e vai ajudar, suprir o irmãozinho na fé. E Paulo é claro nessa recomendação, como diz, suprir as necessidades dos santos. É uma maneira de ser misericordioso. Você se importa com a necessidade dos seus irmãos? Você que sequer sabe
quais são as necessidades deles? Você sabe se tem alguém aqui presente que está passando um aperto, uma dificuldade, está sofrendo em uma causa, e é uma causa exatamente que você tem condição de ajudar? O misericordioso faz isso. Ele se preocupa com a necessidade dos irmãos na fé. Ele se comove ao ver o sofrimento de um irmãozinho que congrega no mesmo lugar, que ama o mesmo Deus, mas que está num momento difícil. E o cristão verdadeiro, o que ele faz? Ele se move de íntima compaixão. Ele se compadece, ele usa de misericórdia, ele fica aflito para resolver, para livrar o irmão do sofrimento. Gálatas 6,10, presta atenção. Então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos os homens, ok? Então temos que ter misericórdia de todo mundo. Mas Paulo faz um parênteses aqui. Mas principalmente aos domésticos da fé. Paulo está dizendo assim: faça bem, use de misericórdia com todas as pessoas, mas primeiro com os da igreja, os domésticos da fé, com os irmãos, com os santos, pastores, diáconos, presbíteros, músicos, irmãozinhos, novos convertidos, senhoras, crianças. Pastor, meu coração está doendo por causa daquela criança na igreja, o dente dela está cheio de cárie. Pastor, eu quero pagar um tratamento para aquela criança. Quem aqui vai ficar mais pobre se pagar um tratamento dentário para uma criança? Mas você não está suportando ver um menino inteligente, bonito, os dentes apodrecer. Você está com misericórdia. Você está vendo uma irmã que está deixando de vir no culto, aí você ficou sabendo, é uma irmã piedosa, mas ela não vem porque ela não tem um vestido. E você perdeu o sono. Meu Deus, eu tenho 30 vestidos aqui, e aquela irmãzinha não está indo por causa de 1, 2. Aquela irmã está sofrendo e está indo atrás de Nubes, NPS, para comprar 2 caixas de anti-inflamatório. É se compadecer dos irmãos. Não é possível uma mulher piedosa, um menino de Deus daquele, eu não posso assistir isso tendo condição e não fazer nada. Tem compaixão, é a marca de um cristão. Então, os domésticos da fé. Agora, meu filho, eu vou dizer uma coisa para você, que vive a sua vida confortável, seu evangelho indolor. Deus lhe cobrará isso no dia do juízo, e vai dizer: teve gente que sentou do seu lado e passou fome, você nem sabia. Tem gente do seu lado que fez cirurgias e deixou sequelas terríveis, você nem sabia. Teve gente que você poderia ter ajudado com pouco recurso, com uma visita, com um abraço, com uma assinatura, com um donativo, e você não fez. É assim que eu expresso misericórdia. 1 João 3,17, olha só: se alguém tiver recursos materiais e vendo o seu irmão em necessidade, não compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Está falando de irmão aqui, não é o próximo. Se alguém tiver recursos e vendo o seu irmão em necessidade e não se compadecer dele, esse não é misericordioso, esse não é salvo. Então são os irmãos. E eu não estou dizendo só necessidades financeiras, mas também financeiras. Mas é qualquer sofrimento. Você já imaginou um irmão aqui pousar num hospital 7 dias, sem ninguém do lado dele? Alguém que tem misericórdia e sabe disso, o quê? Fulano está lá sozinho, eu largo tudo, eu perco o sono, eu durmo com ele lá, pego na mão dele, oro e canto a madrugada inteira. Isso é usar de misericórdia. É ajudar um irmão na disciplina do filho dele. É socorrer a irmã na depressão, na tristeza dela. É qualquer coisa que traga sofrimento para um irmão em Cristo, você se compadecer e você se prontificar em aliviá-lo. É assim que você demonstra misericórdia. Isso precisa ser feito, não é possível. Eu falo aqui, eu insisto, eu bato nessa tecla. Chama o irmão para comer na tua casa, vai jantar na casa do irmão, vai ver a necessidade do irmão. Às vezes tem gente sofrendo por coisa pequena demais. Tem gente passando vergonha e humilhação por coisa demais. Você precisa se interessar pela necessidade da comunidade, do corpo de Cristo. Ser
misericordioso. Segundo, como a misericórdia é manifestada? Atendendo a necessidade do próximo, do ímpio, de todos os homens. O que Paulo falou, façamos o bem a todos. Eu demonstro misericórdia quando eu me compadeço de todas as criaturas, de todos os homens, dos orfanatos, das creches, das universidades, dos presídios, dos asilos, dos moribundos, dos mendigos, das pessoas que têm toda sorte de anomalias. Meu irmão, eu conheço gente aí caridosa, que não professa a nossa fé, que está dando aula nos evangélicos. Eu sei que eles não serão salvos por obras, hipótese alguma. Eu sei que eles não conseguirão comprar salvação com caridade, mas eu consigo ver, ainda que seja algo produzido pela emoção, uma certa misericórdia pela necessidade do moribundo, que a igreja não tem. Provérbios 3:28, olha o que diz: não diga ao seu próximo, volte amanhã e eu lhe darei algo, se pode ajudá-lo hoje. Não diga, não bata a porta na cara dele, não diga vou pensar, vou fazer, vou pensar em te ajudar, tendo a condição de fazê-lo na hora. Meu Deus do céu, você nunca mais vai ver aquele indigente, e você perdeu uma excelente oportunidade de manifestar o amor de Cristo em obras, de ser misericordioso com aquele sem família, sem teto, sem digital, sem DNA, daquela carne ambulante que fala, que estava esperando apenas um ato misericordioso da única instituição que pode produzir misericórdia verdadeira, a igreja. Atendendo a necessidade do próximo. Provérbios 25, 21, 22. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe pão para comer. Se tiver sede, dá-lhe água para beber, porque assim amontoará brasa sobre a sua cabeça e o Senhor lhe retribuirá. Ele está dizendo para ter misericórdia, não só com os ímpios, mas até com seus inimigos. Até com seus inimigos. Se ele tiver fome, dá de comer a ele. Se ele tiver sede, dá de beber a ele. Em que sentido que o texto está sendo escrito? Ele não está sentindo da fome, não está falando da fome do almoço. O ímpio está lá, deu hora do almoço, chama ele para comer. O ímpio está lá, está com sede, dá um copo d'água. Ele está falando no momento de crise, de sofrimento, no momento que o ímpio estiver passando por uma provação. É nesse momento que Deus está dizendo: socorre ele, ajuda ele, vai dar teu braço amigo para ele. Mas por quê? Usa de misericórdia com ele. Rapaz, fulano lá, você viu? Não olha na minha cara faz 5 anos. Viu que a filha dele está passando, rapaz, está com câncer e tal. Vai lá orar para ele, vai lá dar um abraço nele, vai dizer: eu estou orando para tua filha. É isso que Jesus está dizendo. O cara está ruim, perdeu tudo, o cara fez o bicho comigo, mas ninguém está ajudando ele. Ô amor, ajuda você então, vai lá ajudar ele. Você imaginou se você der água e pão, que aqui é a ilustração de água e pão, mas é qualquer coisa, para o teu inimigo? Um dos maiores métodos de conversão, de evangelismo, não é o testemunho? Você imaginou o impacto no seu inimigo? O quê? Eu acabei com esse cara e ele está me ajudando. Eu quero o que ele tem. Eu não tenho o que ele tem. É isso que a Bíblia está dizendo. Não é isso que a Bíblia está dizendo? Hebreus 13:16 eleva ainda mais a necessidade alheia. Não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros o que vocês têm, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. É um sacrifício para Deus ser misericordioso. Deus se agrada. Isso chega como aroma suave às narinas de Deus. É como em Atos 10, o centurião Cornélio. A Bíblia diz que ele dava muitas esmolas aos pobres e orava de contínuo. Um anjo desceu, teve que aparecer para Cornélio. Cornélio, suas orações e suas esmolas têm chegado a Deus em memorial perpétuo.
a sua misericórdia pelos ímpios, os perdidos, os abandonados, os destituídos de alguma dignidade, tem chegado aos céus. É um sacrifício. É assim que mostramos misericórdia. O quanto a gente bate a porta na cara dessa gente, levanta o vidro do carro. Nós não temos tempo, nós não temos compaixão. É um vagabundo, drogado, endemoniado. Pois é, você é o milionésimo que diz isso para ele. Ele está esperando alguém falar: cara, eu te importo com você, eu importo com você, eu importo com você. Uai, você queria o quê? Se ele não fosse vagabundo, endemoniado, bêbado, ele ia estar pedindo? Ele está trabalhando, estudando na faculdade, ele ia ser provido de inteligência. É exatamente por ser assim que ele está naquele estado. E o que uma criatura dessa é digna de quê? Misericórdia. Misericórdia. Eu apanho da polícia, minha mãe me rejeitou, não tenho emprego, estou com vírus HIV, não tenho um dente na boca, estou cheio de verminose, vivo no submundo, na margem da sociedade. Valeu. Aí você vem falar para mim que sou endemoniado, manda eu trabalhar. Legal. Eu não estou falando que usar de misericórdia é levar para morar na tua casa. É pelo menos se condoer com a necessidade do tal. É apenas se colocar no lugar dele, ou falar: se fosse meu filho. Porque aquele homem teve uma mãe, teve uma progenitora. Ser misericordioso é assim. Atos 20 e 35. Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Gente, o que essas igrejas modernas estão fazendo? Estão criando um bando de crente interesseiro, um bando de crente piduncho, onde o mandamento bíblico está dizendo: mais bem-aventurada, mais sublime, feliz, mais exultante é dar. Nós não somos o povo da perdição, irmão. Temos mananciais, temos tesouros, temos armazéns. Nós fomos chamados para abençoar, para dar, para exportar e não para reter. Dar e dar-se-vos-á. Jesus estava dizendo: você quer receber? Dê, invista, patrocine o evangelho, patrocine ações sociais, vista o nu, alimente o faminto, ame o abandonado. Mais bem-aventurada coisa é dar. Como eu demonstro misericórdia? Como a misericórdia é manifestada? Primeiro, atendendo a necessidade dos cristãos. Segundo, a do próximo. Terceiro, no ato do perdão. No ato do perdão. O misericordioso não guarda mágoa. O misericordioso perdoa independente da ofensa. Perdoar quem te deve R$100 é uma coisa. Perdoar quem agrediu tua filha é outra. Perdoar quem tentou contra a tua vida é outra. A misericórdia consiste em perdoar os nossos ofensores. Marca do misericordioso: não guarda rancor, não se vinga. Marca do misericordioso: perdoa qualquer um e qualquer ofensa que seja. Se você diz que é salvo, diz que é cristão, diz que nasceu de novo, mas não perdoa, não libera perdão, ou não pede perdão, há alguma coisa errada com você. Olha o que diz Mateus 18, verso 21 e 22. Então Pedro aproximou-se de Jesus e disse: escute, Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. 70 vezes 7 é 490. Você está querendo dizer que Jesus mandou até 490? Quando chegar em 500 não precisa perdoar? Não. Jesus está usando uma hipérbole. Ele está exagerando para dizer: Pedro, quantas vezes você deve perdoar? Quantas vezes for necessário. 70? Não. 100? Não. 1000? Não. Todas as vezes.
Se ele pecar 10, perdoa 10. Se ele pecar 1000, perdoa 1000. Se ele pecar 1 milhão, perdoe 1 milhão. É isso que Jesus está ensinando aqui. O misericordioso sempre está disposto a perdoar, independente da ofensa. Não, até aqui eu perdoo, até aqui eu relevo, passou daqui não. Então não há conversão, independente da ofensa. A misericórdia está ligada em dar o perdão. Eu vou te dar um exemplo aqui para você não confundir misericórdia com graça. O que é misericórdia e o que é graça? Misericórdia, não dar a você o que você merece. Graça, dar a você o que você não merece. Misericórdia, não dar o que você merece. Você merece o castigo, o inferno, a ira de Deus. Ele não te dá, ele usa de misericórdia. Graça, você não merece ir para o céu, não merece ser perdoado, não merece o amor de Deus, e ele te dá. Essa é a diferença. O que é perdoar? O cara ofendeu você, o cara traiu você, a esposa fez isso, o marido fez aquilo, ela merece o castigo, ele merece a punição, você não dá. Você é misericordioso, você perdoa. Pastor, mas ele está errado, ele fez tudo, ele não presta. Quem que é misericordioso? Eu perdoo, eu estou coberta de razão, eu estou certo, mas porque eu sou rica em misericórdia, eu vou perdoar. Eu vou perdoar. Como é que pode dizer crente ir para a cama com rancor, com sentimento de vingança? Como que pode dizer salvo e por causa de uma ofensazinha, uma palavra, um bem, riscar o teu piso, o teu carro, sei lá, e aquilo fez criar uma muralha entre ele e você? Querido, não entra no céu, não passa nem perto, querido, não passa nem no corredor do primeiro carimbador do céu, não vai ter o seu registro nem no... Marca, ele libera perdão. Mateus 6, verso 14 e 15, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. Ele está dizendo aqui que é comum no povo de Deus o perdão, e o perdão é um ato de misericórdia. Meu irmão, Tiago capítulo 2 diz assim: o juízo de Deus será sem misericórdia para todo mundo? Não, para aquele que não usou de misericórdia, para aquele que não perdoou, para aquele que não poupou, não aliviou. O que o senhor está querendo dizer? Meu querido, tem misericórdia desse homem, perdoa ele. Tem misericórdia dessa mulher, perdoa ela. Tem misericórdia desse pai, perdoa ele. Tem misericórdia dessa mãe, perdoa ela. Tem misericórdia desse bandido, desse facínora, desse malvado, perdoa ele. Perdoa, releva, poupa, tira dele o sofrimento, traz alívio para ele, tira a culpa dele, porque é marca do misericordioso. Quarto, como a misericórdia é manifestada? No fato de não nutrir o desejo de vingança. Não nutrir o desejo de vingança. Se fizer mal, eu devolvo com mal. Bateu de um lado, eu bato do outro. O cara fez mal comigo, que é pastor, que a menina, aquele pai, aquele obreiro, aquele dia, aquele marido, tranquilo, passou. Eu só estou esperando a oportunidade para dar o troco, para cantar vitória. Olha que ele cair, para pisar na garganta na hora do seu sofrimento, desejar ruína, maquinar algo. Isso não procede
de Cristo, é de uma mente corrupta. O misericordioso não se vinga, não espera o mal do seu inimigo. O misericordioso não, olha só, Hebreus 10:30, ele pensa assim, Deus que está falando, minha é a vingança, e eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. O misericordioso não faz justiça com as próprias mãos. O misericordioso não se vinga dos seus inimigos, seja quem for, um gangster, um assassino, seja um traidor, um homem, uma mulher, um filho de quinta categoria. Ele não se vinga, ele não nutre ódio. Tiago 4,11, irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala mal contra o seu irmão ou julga seu irmão, fala contra a lei e julga a lei. Quando você julga a lei, não está a cumprindo, mas está colocando-se como juiz. Não denigre, o misericordioso não denigre o próximo, não fala nas costas, não faz facções, motins, não junta pelejas para derrubar, se vingar do seu ofensor. Ele releva, ele poupa, ele esquece, ele dissipa isso. Romanos 12:21, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Um misericordioso não se vinga, um misericordioso não paga o mal com o mal, ele paga o mal com o bem. É a marca do misericordioso. É a marca do misericordioso. Ao invés disso, o que o misericordioso faz? Romanos 12:10, dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. O misericordioso fala isso. O misericordioso deixa a outra parte ganhar, deixa o outro ter razão, deixa o outro estar por cima. Ele não está preocupado em se promover, em ter a palavra final, em provar que está certo, em dar o troco. Ele deixa o outro ter honra. Marca do misericordioso. Agora, se nós temos um povo na igreja faccioso, vingativo, duro, um povo caluniador, aonde está o amor de Cristo nisso? Um misericordioso, complacente, compassivo, longânimo, perdoador. Como eu manifesto a misericórdia? Como ela é manifestada? Essa aqui, acho que você não está esperando. No evangelismo. No evangelismo. Essa é com relação aos ímpios. O misericordioso, o crente verdadeiro, ele tem compaixão da situação que encontra o ímpio. Ele tem compaixão da perdição dos pecadores. Ele tem compaixão do estado de condenação que o ímpio está. Ele não é indiferente quanto à salvação dos perdidos. Ele se condói, ele se coloca no lugar, ele tem compaixão, ele sente o que o outro sente com relação ao seu estado de perdição. Ele vê as prostitutas, ele vê os drogados, ele não só vê a necessidade física, mas ele vê o estado de ruína. Ele tem compaixão das mulheres que estão indo para o inferno, dos jovens que estão sendo condenados, dos pagãos, dos parentes que não têm a Cristo. Ele se compadece. De que maneira demonstra misericórdia? Vendo a situação dos ímpios. Meu irmão, Agostinho de Hipona, do século V, ele disse assim: se você consegue chorar
por um corpo que morre, se você se condói porque um corpo foi morto, você não deveria chorar muito mais por uma alma que vai ao inferno, por uma alma que está sendo condenada? Quem vai num velório de alguém conhecido aqui não chora e não tem compaixão? Mas você não pode chorar muito mais, porque almas estão no estado muito pior, que não é só, meu irmão, a degradação do corpo, é a condenação. O misericordioso é um apaixonado por almas. O misericordioso, na hora do recreio, vê os alunos e ele se condói. O misericordioso vai numa faculdade e vê aquele povo todo saudável, bem vestido, vê com carros, com pais, escola paga, mas ele se condói porque diz: estão perdidos, estão sem Cristo, estão com venda nos olhos e vão morrer a qualquer momento, eternamente. O misericordioso, ele se compadece com os sentimentos, mas eu disse que a misericórdia não é só sentimento, é ação. Qual que é a atitude? Ele prega o evangelho, ele ajuda a necessidade, assim como um pobre precisa de roupa, de comida, assim como um doente precisa do remédio, e ele se compadece e fornece o remédio, assim também é o pecador, ele se compadece do seu estado de perdição e fornece o remédio chamado evangelho. A nossa indiferença quanto à perdição do mundo é assustadora. Até quando você vai trabalhar com aquele ímpio, gerente, patrão, colega, estudar com aqueles meninos, frequentar socialmente esses ambientes, e você não vai se compadecer? Tenha misericórdia deles, eles estão perdidos, tenha compaixão, eles vão morrer e vão para o inferno. É a marca do misericordioso. O misericordioso sente o estado de perdição. Usar de misericórdia é levar o evangelho, orar por elas, insistir com elas até que se convertam. Mas para quê? O Senhor disse que misericórdia é poupar as pessoas do sofrimento, não é? O que tem a ver com o evangelismo? Oh, meu filho, o misericordioso está alertando essas pessoas. Ele quer livrá-las do sofrimento eterno, do sofrimento vindouro. Ele sabe que elas vão padecer a ira de Deus no inferno, suplício, dor eterna, sofrimento inextinguível. Então ela quer se colocar no lugar dela e poupá-la com o santo evangelho, orando, jejuando, pregando, insistindo, fazendo de tudo para salvá-las. Por quê? Porque ele tem misericórdia delas. Olha para você ter uma ideia, Judas 1, 23. Ele está falando das almas. E salvai alguns com temor, arrebatando-os do fogo, odiando até a túnica manchada de carne. Ele está ensinando para nós arrebatarmos essas almas do fogo, não deixarmos elas irem ao inferno. Lute, inste o misericordioso, não quer vê-las queimando. O apóstolo Paulo, que foi o maior apaixonado por almas, Romanos 1,14, eu sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Sabe o que ele está querendo dizer? Devedor. Eu recebi o evangelho, logo eu sou devedor, eu devo o evangelho para todo mundo, eu devo o evangelho para grego, bárbaro, para todos, eu necessito pregar a eles. Eu sou devedor. Sabe o que Paulo está dizendo? Eu tenho compaixão dos gregos, dos bárbaros, dos judeus, dos gentios. Eu quero ver salvos. Paulo chega a dizer que preferia ser condenado. Você acredita que ele fala isso? Preferia ser condenado e ver os seus patrícios, e ver os seus pais, os judeus, salvos. Por que Paulo abriria mão da própria salvação? Por quê? Abriu mão da própria vida
Porque o mestre dele abriu mão da própria vida para salvar. Jesus deu a vida por causa da misericórdia de Deus. E Paulo tinha tanta misericórdia dos judeus, que ele colocaria a vida dele em risco para salvar os judeus, por causa da misericórdia. Olha o outro, o rei das misericórdias. Mateus 9,36. E Jesus, vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. Jesus falou: essa multidão está perdida, condenada, fadada ao juízo. E ele foi movido de grande compaixão. Aqui não é a fome, não são milagres que estão em pauta, é o estado espiritual, é o estado de perdição. E a Bíblia diz que Jesus foi consumido de misericórdia pela perdição delas. Esse é o misericordioso. Como eu manifesto a misericórdia? Tendo compaixão do próximo no seu momento de fraqueza. Você vê que a sua esposa está frágil, e é nessa hora que você explora ela. Você abusa da boa vontade, da fragilidade, da dor do seu marido. Você, quando a pessoa está no momento de crise, sofrendo, você vai lá e aumenta o fardo dela. Ah, se você faz isso. Misericórdia é ver a pessoa num estado de crise, de ruína, e ter compaixão dela. É olhar para o teu pai: coitado do meu pai, eu vou acusar ele mais do que ele já é. É um coitado. Coitado do meu marido, não tem a cabecinha de fuinha, coitado. Meus filhos, aquela vizinha, por que eu vivo chamando ela de endemoniada? Por que eu julgo ela? A mulher está cega de um olho, os netos abandonou, só porque ela acende uma vela. Eu estou falando que ela vai queimar no inferno? Não, meu irmão, essa mulher não está precisando da sua hostilidade, do seu julgamento. Ela está precisando da misericórdia. O que Isaías 42, 3 diz? Não esmagará a cana quebrada, nem apagará o pavio que fumega. A cana está quebrada já, está judiada a pessoa. Você vai lá esmagar, você vai aumentar o sofrimento. Não faça isso. O morrão, o pavio está apagando, aquela luzinha interior. Isaías está dizendo que o Messias não faria isso. Tenha misericórdia de quem já está sofrendo. Tenha misericórdia de quem já está na ruína, já está entrevado, endividado, cheio de depressão, cheio de acusação. O misericordioso não vai lá jogar mais pedra, não vai pisar na garganta. O misericordioso chora, se compadece daquela alma perdida. João 3,17, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo. Por que Jesus não veio condenar o mundo? Porque o mundo já estava condenado. Ele não veio acrescentar mais condenação, ele veio usar de misericórdia, porque o versículo anterior, esse é João 3,17, o anterior é o 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, Deus usou de misericórdia com o mundo perdido, corrompido, de tal maneira, que entregou o seu Filho para morrer. Não faça isso com as canas quebradas, com as torcidas que fumegam. Último, ser misericordioso é uma prova que somos salvos. Ok? Está ouvindo? Presta atenção. Bem-aventurados os misericordiosos. As bem-aventuranças não são qualidades naturais, não é temperamento. Ah, o cara é manso, o outro chora.
As bem-aventuranças são qualidades espirituais. Misericórdia é um atributo de Deus. Deus possui o que chamamos na teologia atributos comunicáveis e atributos não comunicáveis. Atributos não comunicáveis, Deus não comunica, Deus não dá para ninguém. Onipotência, onisciência, onipresença, só Deus tem. Infinitude, eternidade, só Deus é eterno, só Deus tem todo o poder, Ele não comunica. E tem atributos comunicáveis, santidade, bondade, amor, Deus transfere para a criação, Ele comunica. E um dos atributos comunicáveis é misericórdia. Ele comunica a nós. E quando é que Ele comunica? Porque só existe um ser possuidor de misericórdia, é Deus. E só pode possuir além dele quem Ele entrega, outorga, transfere. E quem Ele dá? Para o povo dele. Como que Deus comunica misericórdia comigo? No ato da conversão. É só após a conversão que eu possuo misericórdia. Quando eu me converto, eu recebo a misericórdia, porque ele não é um talento espiritual, é uma característica, é um talento que o Espírito Santo transfere, me comunica no ato da conversão. Então só Deus tem misericórdia. Por exemplo, Efésios 2,4. Todavia, Deus que é rico em misericórdia, pelo grande amor que amou. 2 Coríntios 1,3. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação. Lucas 6,36. Sede, pois, misericordiosos, como também é vosso Pai. Deus é misericordioso. E só Ele pode me transferir. E quando eu recebo? No ato da conversão. Então aquele que é misericordioso prova que de fato é convertido. Como? Mateus 6,14. Olha só. Se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não perdoará as vossas ofensas. Vamos lá. O que Mateus está ensinando aqui? Calma que eu estou terminando, segura aí. Se vocês não perdoarem dos homens as ofensas dele, vosso Pai não perdoará a vós. Jesus está ensinando que o perdão de Deus para mim depende do meu perdão para o outro? Não, de jeito nenhum. Senão a salvação estava na sua mão. Se eu perdoar o próximo, o Senhor me perdoa. Não. Uma vez que eu sou perdoado por Deus, é impossível que eu não perdoe o próximo. Se eu não perdoo o próximo, é porque eu nunca fui perdoado por Deus. E se eu nunca fui perdoado por Deus, eu nunca fui salvo. Porque a prova que eu sou salvo é quando eu alcanço o perdão de Deus. E como eu sei na prática, em miúdos, que eu recebi o perdão de Deus? No ato de eu perdoar o meu próximo. Misericórdia é uma prova se você é salvo ou não. O que é misericórdia? Deus perdoou seus pecados, livrou você da ira divina, enviou seu filho, apagou suas ofensas. Você agora, por ter recebido perdão e misericórdia, agora você vai dar a todos quantos necessitarem. É uma prova da salvação. Último, eu vou falar em 3 minutos, prometo, agora é o último mesmo. Até mostrar para você, aqui o último. Como eu sei que não sou misericordioso? Podia ter encerrado sem essa, né? Né, Dani? Podia, né? Como sei que não sou misericordioso? Sabe como? Eu vou ler a parábola, ela já vai falar sozinha. Como você sabe que você não é, José?
Lucas 10, 31, 33, diz assim: aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem jogado no chão, sangrando, passou pelo outro lado. Assim também passou um levita. Quando chegou ao lugar, viu também o homem. Também passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando viu, teve compaixão, misericórdia dele. Quando você é insensível à dor alheia, quando você é insensível à necessidade da igreja, quando você não se importa, é indiferente quanto às dores do povo de Deus, quando você não evangeliza, não perdoa, é frio, é implacável, é um sinal que você não é misericordioso. Aquelas duas personagens eram dois religiosos. Tinha um homem de viagem que estava caminhando, vieram bandidos, espancaram ele e roubaram ele. Ele ficou quebrado no chão, sangrando, sem roupa. Aí passou um sacerdote, talvez estava no templo oferecer sacrifício, talvez ia ler a Torá, viu, pode até ter falado: nossa, coitado, que outro cuide. Aí passou o levita, responsável por oferecer os sacrifícios, um religioso, aquele quem Deus deu a presença dele como herança, passou e viu. Se você é o levita ou o sacerdote, se você passa longe da necessidade do irmão, do obreiro, da criancinha, se você é indiferente quanto à pobreza, à miséria que está ao seu redor, é uma prova que você não é misericordioso. É uma prova que a sua salvação pode ser, no mínimo, questionável. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Eu vou dizer o que é isso a semana que vem. Você não sabe que promessa grandiosa é essa. Alcançarão misericórdia. Queridos, vamos ser conhecidos como o povo da misericórdia. O que o teu marido te fez que você não pode perdoar? O que a tua esposa te fez que você não pode perdoar? O que teus filhos te fizeram? Por que você não estende a mão para o necessitado? Vai lá visitar aquela idosa lá, leva uma rosca, dá um abraço e lê um versículo para ela. Ela vai ganhar um mês. Lembra daquela tia? E aquele avô? Cego, tomando soro. E aquele amigo de escola? Vai liberar perdão, vai abençoar, vai estender a mão ao aflito, usa de misericórdia. Meu irmão, alivie o sofrimento dessa terra. Meu Deus do céu, vamos ser um povo zeloso de boas obras. A Bíblia diz que nós somos escolhidos antes da fundação do mundo, para que andássemos, para que fizéssemos boas obras. Nossa vidinha vai passar. Vamos usar de misericórdia. Você não sabe quantas pessoas você vai atrair para Cristo, quanta glória Deus vai receber, quantos ímpios vão se quebrantar se você usar de misericórdia. Feche os seus olhos, vamos orar.